Às vezes a pessoa perde a eleição em decorrência de uma estratégia equivocada, né? E os dois lados precisam saber como responder na hora certa. Eu vou contar um fato interessante na campanha presidencial americana. O presidente Barack Obama, à época candidato à presidência, ele foi à Europa, se encontrou com o Sarkozy, o Nicolas Sarkozy, da França, foi um sucesso em Paris. Muita gente foi recebê-lo, estrondoso sucesso. Ele foi para Berlim, lá no Portal de Brandemburgo, que é o grande símbolo da cidade, e fez um discurso no mesmo local onde, em 1962, John Kennedy havia feito o seu mais importante e mais conhecido discurso, em defesa de Berlim. Foi um gigantesco sucesso. Berlim, depois de 40 anos, tinha visto algo... Foi em 40 anos para Berlim se preparar para receber um presidente americano que, na época, era candidato. Aquilo preocupou os republicanos, da candidatura de John McCain. Eles se reuniram e eles chegaram à conclusão, olha, Barack Obama vai vir com esse material e vai mostrar que ele é um grande líder mundial. E isso, ele vai dar vantagem a ele nessa competição. Eles se reuniram, marcaram uma outra reunião para ver quem tinha alguma sugestão ao que fazer. E no retorno, um dos integrantes da equipe, um cientista político renomado nos Estados Unidos, ele disse, olha, só há um jeito. Vamos fazer umas propagandas em que nós associamos celebridades, como Michael Jackson, Britney Spears, e outros que tiveram algum tipo de problema, junto com a imagem de Barack Obama. E vamos perguntar ao eleitor americano se ele está procurando uma nova celebridade internacional ou se ele está procurando um presidente para cuidar dos interesses americanos. A propaganda dos republicanos foi tão forte no sentido de associar o Barack Obama como celebridade internacional e não como presidente para defender os interesses do americano, que a equipe de Barack Obama deixou de lado todo o material que ele havia produzido para demonstrar a força da viagem de Barack Obama. Ou seja, os republicanos ganharam um ponto naquele momento, porque foram bem-sucedidos no contra-ataque, e os democratas, por sua vez, demonstraram competência ao abandonar, na mesma hora, o que iria dar num ganho para o adversário. Ou seja, então a campanha, o que eu quero mostrar com isso é que a campanha ela tem uma dinâmica própria. Quando a gente começar o debate, a população ela começar a receber impulsos dos dois lados, as equipes, e o marketing político ele é muito, nesse sentido, profissional, vão procurar dar as respostas para obter a opinião favorável para o seu candidato, né? Agora, também deve-se registrar o fato de que hoje as propagandas feitas pelos marqueteiros são campanhas muito mais, as campanhas feitas pelos marqueteiros são muito mais próximas da política como espetáculo do que propriamente a política real. Exato. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o professor André Regis, cientista político. Até já. Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, conversando hoje com o cientista político André Regis. Ele é presidente do Instituto Teotônio Vilela e vem acompanhando de perto tanto essa questão importante que é a eleição presidencial, como também as eleições regionais. André, no bloco anterior vimos o comportamento dos pré-candidatos diante de uma estratégia de campanha. Outra estratégia de campanha muito falada, diante da quase unanimidade, uma grande vantagem de popularidade que tem o presidente Lula na nossa região nordestina, é de pensar que o presidente e sua pré-candidata vão investir forte do ponto de vista político na nossa região, porque aqui se torna quase um curral, um reduto eleitoral fechado em torno do que pensa o presidente. Mas pode também levantar questões comparativas. Por exemplo, hoje São Paulo é a maior cidade do Nordeste fora do Nordeste. E lá são milhares de nordestinos que acompanham o dia a dia, acompanharam até bem pouco o dia a dia do
do então governador José Serra, que pode ter uma avaliação. Você acha que essa influência dos nordestinos de Serra, que vivem em São Paulo, e os nordestinos de Lula, pode haver alguma influência desses nordestinos que vivem em São Paulo em relação ao candidato Serra para os nordestinos que vivem aqui na região? Eu acredito que essa categoria nordestino ela tem menos peso do que geralmente é atribuída. A população no Nordeste ela não vota num candidato em decorrência do fato dele ser do Nordeste, per si. Por exemplo, Ciro Gomes é um dos postulantes também e ele lidera as intenções de voto no Ceará, mas não por ser nordestino, e sim por ser cearense. Ele não lidera em Pernambuco, ele não lidera na Bahia, da mesma forma como se tivéssemos um candidato saindo de Pernambuco, ele não lideraria nem no Ceará nem na Bahia pelo fato de ser nordestino. Esse é um fato que é demonstrado em todas as pesquisas. O nordestino que também está em São Paulo, ele se comporta como já sendo de São Paulo e não do Nordeste. Não existe essa, vamos colocar assim, essa ênfase que se dá no Nordeste ou em qualquer outra região, como se o candidato dela recebesse o voto de região ou fosse favorito na sua própria região, isso as pesquisas e as experiências passadas não comprovam. Então, nesse sentido, o cálculo passa a ser diferente. Leva mais vantagem o candidato cujo domicílio eleitoral, em termos de estado, seja maior, porque aí ele recebe a maior parte dos votos daquele estado porque ele é daquele estado, não porque ele é daquela região. Então, aí eu repito novamente o caso de Ciro Gomes. Ele não lidera em nenhum outro estado da federação, exceto no Ceará, assim como o governador José Serra lidera em São Paulo, por também ser de São Paulo. A Marina Silva, que é do Acre, essa leva uma desvantagem enorme, porque o Acre é um estado com muito pouca gente, né? Então, mas eu não sei a pesquisa de opinião pública, mas eu tenho a impressão que se a gente fizer um levantamento no Acre, é possível que a Marina Silva esteja liderando o processo. Então, o elemento regional